Fala galera, vamos para nossa aulinha de hoje. Nossa aulinha de hoje vai estar legal, viu? Então aguarde aí que vamos já começar a nossa aulinha. Nossa aulinha de... Você lembra de que é, né? Aulinha de ciências. Então, Escola Ana Feira-Chave, nossa aulinha de ciências. Professor Jolan Souza, para a gente finalizar o nosso conteúdo. Mas antes, vamos fazer aquela velha correçãozinha da nossa atividadezinha, beleza? Então acompanha aí para vocês não perderem nenhum capítulo. Pessoal, na correção dessa atividade, primeiro nós vamos ver aqui, ó. Vamos fazer a leitura. Um beck contendo 400 centímetros cúbicos de um líquido e massa de 144 gramas. Aí ele quer saber o que? A densidade. Por onde é que eu começo então por dados? Então eu tenho aqui, no caso, eu tenho a massa. Que a massa é igual a que? 144 gramas. Eu tenho o volume? Tenho também. Quanto é o volume? 400 centímetros cúbicos. Muito bem. E aí ele quer saber o que? A densidade. Eu tenho a densidade? Não tenho a densidade. E aí o que eu faço então? Já sei que a fórmula da densidade vai ser densidade igual a massa dividido pelo volume. E aí eu pego lá faço a continha, ó. Então densidade que eu não sei igual a massa. Quanto é a massa mesmo? 144 dividido por quanto? Pelo volume. Quanto é o volume? 400. E aqui nós vamos ver que vai dar a densidade igual a 0,36 gramas por centímetros cúbicos. Essa é a resposta da nossa primeira, aliás, nossa segunda questão, certo? Dando continuidade lá, fazendo aquela correção daquela atividadezinha que foi feita na aula passada, beleza? Seguindo adiante, nós temos essa aí, ó. Sabendo que uma massa de uma chapa de ferro é de 500 gramas e o volume igual a 650 centímetros cúbicos, aí ele quer saber o que? A densidade do ferro. Galera, aí o que eu faço primeiro? Pego os dados. Muito bem, eu pego os dados. E aí, lá nos dados eu vou ver aqui. Eu tenho a densidade? Não tenho a densidade. Eu tenho a massa? Ah, a massa eu tenho. Quanto é a massa? 5.070 gramas. Eu tenho o volume? Ah, o volume eu também tenho. Quanto é o volume? 650 centímetros cúbicos. E aí eu pego lá a nossa velha formulazinha, que é densidade igual a massa dividido pelo volume, certo? E aí eu faço lá a nossa velha continha. E aí como é que eu faço a nossa velha continha? Densidade, que eu não sei o que é, a massa, que 5.070 gramas, dividido por quanto? Por 650 centímetros cúbicos. E aí eu fazendo a continha aqui, eu já sei que aqui eu vou ter quanto? 7,8 gramas por centímetros cúbicos. Então essa seria a densidade do ferro. Beleza, galera? E aí nós vamos lá, seguindo adiante, para a quarta questão. Na quarta questão ele quer saber o que? Ó, pedra de gelo ser colocada em uma mesa que, decorrer do tempo, diminui de tamanho, causando esse fenômeno de, ou seja, está passando do estado sólido para o estado líquido. E como é que eu chamo isso? De fusão. Passagem do estado líquido para o estado, ou do sólido para o estado líquido. Então, passagem do estado líquido chama-se de fusão. Vamos para a quinta. Quinta, ele quer saber o ponto de ebulição. Aí o que eu quero saber? O que é ebulição? Passagem do estado líquido para o estado gasoso. Aí você marca o que? A primeira como correta, a opção A. Então a opção A está correta, beleza? Então, seguindo aqui adiante, vamos lá para a nossa aulinha, de fato, certo? Na nossa aulinha vamos falar sobre substâncias químicas, certo? Então, as substâncias químicas que nós vamos ver aqui, que é um assunto bem legal, e aí nós vamos ver aqui o que é substâncias químicas. Então, substâncias químicas é nada mais nada menos com uma porção da matéria que tenha propriedades bem definidas e que lhes são características, certo? Então, as substâncias podem ser, no exemplo aí, ó, a água no seu estado puro, certo? A água pura, que
que é a molécula que tem 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, ela vai ter o seu ponto de fusão de 0, ou seja, passagem do estado sólido para o estado líquido em 0 graus Celsius, e o ponto de ebulição, passagem do estado líquido para o gasoso de 100 graus Celsius. E sua densidade vai ser de 1 gramas por ml, beleza? Já nós temos aqui, por exemplo, o enxofre, e no enxofre nós vamos observar o seguinte: o seu ponto de fusão vai ser de 95 graus Celsius e seu ponto de ebulição 445 graus Celsius, e vai ter uma densidade de 2,07 gramas por ml, ok? Já temos aqui, por exemplo, o sal. O sal, por sua vez, seu ponto de fusão vai ser de 801 graus Celsius, ou seja, a passagem dele, do jeito que ele está aí, do sólido para o líquido, o ponto de fusão vai ser de 801 graus Celsius. Já o ponto de ebulição vai ser, passagem do estado líquido para o estado gasoso, vai ser de 1465 graus Celsius e sua densidade de 2,17 gramas por ml. Aí no ferro, nós vamos observar o seguinte: seu ponto de fusão vai ser de 1538 graus Celsius, seu ponto de ebulição 2861 graus Celsius e sua densidade vai ser de 7,87 gramas por ml, certo? Galera, aí vocês lembram aí que no ferro a gente já viu a densidade dele, lá respondendo a questão, e a gente viu que é realmente essa faixa, beleza? Então, seguindo aí adiante, vamos entender o que é mistura. A gente viu que é substância. Então, mistura vai ser nada mais nada menos que duas ou mais substâncias juntas, certo? Então, reunião de duas ou mais substâncias juntas vamos chamar de mistura. Aí eu vou dar um exemplo aqui, ó. Exemplo: o sal, nós vamos ter a densidade de 2,17 gramas por ml, mais a água. E neste caso aí, ó, vai ser de 1 grama por ml, beleza? Então, que vamos ter aí, ó, observem, coloquei várias camadas de sal, e aí eu vou ter uma densidade dessa mistura de 1,101 gramas por ml. Ou seja, se a gente for observar que a mistura ela não vai ter um padrão como a substância, certo? Ok? Então ela vai variar. Variar como? Dependendo da quantidade de uma substância vai ter na outra. A densidade ela vai aumentando gradativamente, ok? A partir da quantidade de uma substância vai sendo acrescentada na outra, beleza? No nosso caso a gente viu que a alteração ocorreu quando eu acrescentei mais sal dentro da água, então a densidade variou, beleza? Então, tipos de mistura, galera. E quando nós falamos de tipo de mistura, vamos entender o seguinte: vamos ter as misturas homogêneas, e as que é uma mistura que tem a mesma propriedade em todos os pontos, e vamos ter aí o exemplo: a água e o açúcar, certo? A água e o açúcar formam uma mistura homogênea, certo? Aí nós vamos observar que não vai ter uma diferença quando eu coloco essas duas substâncias, e quando eu vou mexer, dissolvo ela, você não vai ver, vai ver que ela vai ser igual em todos os pontos, beleza? Como é que eu consigo visualizar isso, professor? Através da visão, certo? Você não vai conseguir distinguir nenhum nem outro, já nós vamos ver como é chamado isso, beleza? Misturas heterogêneas. Já na mistura heterogênea, ela não possui a mesma propriedade em todos os pontos. E aí vou dar um exemplo aqui, ó, a água mais areia. E aí quando eu tenho água mais areia, o que nós vamos observar? Isso aí, galera, certo? Vamos observar que a água e a areia, elas não vão se unir, você vai conseguir visualizar a areia lá dentro do copo, certo? Isso caracteriza uma mistura heterogênea. Que a mistura homogênea, o que você vai observar? Você não vai conseguir distinguir, no caso lá, onde é que está o açúcar e onde está a água, beleza? E aqui, ó, na heterogênea, você vai conseguir distinguir a areia da água, beleza? E aí nós vamos ver as fases. O que é as fases então? Pessoal, vocês observaram que lá quando eu misturei a água com a areia, vocês conseguiram ver duas coisas. Vocês conseguiram ver a areia e conseguiram ver a água. Isso nós vamos chamar de fases, certo? E no caso nós vamos ter duas fases, certo? Ok? Então uma fase apresenta-se
contínua ou em várias partes. Aí vamos lá para a gente entender como funciona isso, pessoal. Aí eu tenho a água e açúcar, e ao mesmo tempo eu vou acrescentar aí areia e óleo, certo? Então vamos ter aí, ó, uma água mais ou menos dessa forma, certo? Se você observar, vocês vão observar que vai ter 3 fases. Como assim, professor, 3 fases? Ó, ele vai ter uma camada de óleo que vai ficar em cima. Vamos ter a água, que é uma fase, e vamos ter a areia, que é outra fase. Então vamos ter 3 fases aí, beleza? Mas, professor, eu coloquei 4 ingredientes. Sim, mas nesse caso vamos ter 3 fases. Por quê? Porque a água e o açúcar você não vai conseguir distinguir nenhum nem o outro, beleza? Então, lá para a solução. Solução, nome dado pelo químico para qualquer mistura homogênea. Já o solvente, substância que dissolve outra. E o soluto? O soluto é a substância que vai ser dissolvida no solvente, formando então a solução. Tudo bem? Então eu vou dar um exemplo aí, ó. A água mais o açúcar. E aí o que nós vamos observar aí? Nós vamos observar que a água é o solvente e o açúcar vai ser o soluto, ok? Tudo bem? Então vamos lá, seguindo adiante. Como eu faço para separar as misturas? E aí, o primeiro exemplo, separação da areia com água, certo? A separação da areia com água, eu vou usar um processo, ó, vamos só observar aí. Pego o filtro e aí o que acontece? Aí nós vamos observar que neste caso, o que eu vou ter? Eu vou ter a areia vai ficar retida no papel, certo? Ok? Nesse filtrozinho que nós temos aí. Então o nome desse processo é chamado de filtração. E consiste em eu pegar um filtro no qual a parte mais granulosa ela não vai passar, certo? No caso, se ela estiver junto com o líquido passa e a granulosa não passa. Esse é um processo de separação que nós chamamos de filtração, beleza? Seguindo adiante, separação de óleo e água. Aí eu tenho um exemplo aí, ó, do funil de decantação, que é esse aparelhinho que vocês estão vendo aí, certo? Ele vai ser de vidro, certo? E aí ele vai ser colocado aí. E aí o que eu tenho que observar? Que como o óleo ele vai ser menos denso que a água, o que significa o quê? Que ele vai ficar sempre em cima quando eu pegar aqui a água e o óleo. Nós vamos observar o que vai acontecer, ó. Água e óleo, coloquei os dois juntos, misturei, e aí na hora que eu vou lá fazer, quando eu pego e derramo essa água aí, ó, o que vai acontecer? O óleo, por ser menos denso, ele vai ficar no funil e lá embaixo vai ficar somente a água, certo? O nome disso é decantação, ou seja, fragmentos de densidades diferentes, certo? Eles vão ficar em cima e outros ficar embaixo, certo? E aí o que acontece? Aí eu consigo separar então desta forma, beleza? Então quando é que acontece isso? Quando tem objetos de densidades diferentes, aí eu tenho como separar, principalmente aí no líquido, nos dois líquidos, a água e o óleo, como eles vão apresentar densidades diferentes, o que vai acontecer? Ele vai ser fácil de separar, certo? E lembrando, aí neste caso, se eu tiver a água e o óleo, vou ter quantas fases? Isso mesmo, 2 fases. Vamos lá para a separação de água e sal. Já na água e no sal, nós vamos observar que vai ser uma mistura homogênea, você não vai conseguir distinguir nem o sal nem a água. E aí o que acontece aí, ó? Eu tenho a água, encher de água, e aí eu tenho o sol, certo? Lembrando que o sal ele é sólido, não é isso? E aí, ó, o que vai acontecer? O sol vai bater aí, ó, o raio do sol, e aí o que vai fazer? Vai jogar essa sua energia, a energia do sol, fazendo com que a água evapore. E aí no final vai sobrar somente o que? O sal, certo? O que nós vamos observar? Que a água toda evaporou, se transformou, houve uma passagem de mudança de estado físico da matéria, que o qual essa água foi evaporando e ficou somente o sal. O nome desse tipo de separação é a evaporação. Ela própria faz isso, beleza? E aqui por último vamos ter a destilação.
A destilação, pessoal, ela é comum para separar objetos de mesma fase, certo? Que só tem apenas uma fase. Como assim, professor? É aquele, por exemplo, água e álcool. Será que você consegue separar assim tão facilmente? Não. Então, o que eu vou fazer para separar a água do álcool? Eu vou ter que utilizar o processo de ponto de ebulição, certo? No qual eu vou capturar o ar para depois ele ser transformado em líquido novamente. Vamos dar um exemplo aí, ó. Eu vou esquentar até essa água ferver. Quando essa água ferver, o que acontece? Ou o objeto que tiver lá, no caso se for a água mais o álcool, o que vai acontecer? O álcool ele vai ter o ponto de ebulição menor do que a água, certo? Então na hora que ele começar a ferver, eu permaneço esse balão em uma mesma temperatura, fazendo com que o álcool ele evapore, ele vai entrar aqui. Deixa eu mostrar para vocês direitinho como é que ele vai fazer, ó. O álcool ele vai ferver e ele vai subir aqui, ó. Quando ele sobe aqui, ele vai ser capturado para cá, o ar, certo? E aqui ele vai sofrer o processo de condensação. Lembra do que é a condensação? Não, professor, não lembra. Então vamos lá. Condensação é a passagem do estado de vapor, o estado gasoso, para o estado líquido. O que vai acontecer aqui? A água vai entrar e vai resfriar, fazendo com que o líquido que vai passar aqui, ele seja, aliás, o ar que esteja passando aqui, ele seja resfriado e se transformado em líquido, certo? Fazendo com que então aqui desça e vai ficar somente aqui no caso, se for por exemplo aqui o álcool, que tem um ponto, certo? Se for no caso o álcool, que ele tem o ponto de ebulição menor que a água, aí vai ter aí no frasco somente o álcool, beleza? E ainda vamos lá para a nossa atividade. Vamos para a nossa atividade. Nós temos esse aí, ó, primeira atividade, ok? Dentre as alternativas a seguir, a única que é uma mistura. Então ele quer saber o que é uma mistura. 2. Assinala a única alternativa que apresenta uma substância pura. 3. Considera os seguintes sistemas. Nós temos aí o ferro, o leite e a gasolina. Aí ele quer saber aí qual dessas aí, ó, vai ser homogênea ou heterogênea. E aí nós temos essas perguntas aí para poder vocês responderem, ok, no material de vocês. E galera, nossa aula fica por aqui, beleza? Então galera, obrigado por vocês estarem aí, ok? E até a próxima. Valeu galera!